Queridos irmãos e irmãs, hoje, como já fomos bem lembrados no início da celebração, a igreja nos convida a celebrar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E eu gosto sempre de dizer que ainda vivemos uma geração que se lembra do quanto era bom visitar a casa dos avós. Duvido que não tenha alguém com saudades do tempo de criança, que esperávamos ansiosamente os tempos das férias, ou um feriado um pouco prolongado, para ir visitar a avó e o vô lá no interior. Boa parte de nós aqui, se não veio do interior, o pai ou a mãe vieram, ou os avós vieram do interior. E parece que lá no interior, não sei aqui entre vocês como é, mas lá de onde eu venho, ainda no interior, as coisas são um pouco diferentes. Parece que até o tempo anda um pouco mais devagar, quando a gente sai dessa muvuca, desta bagunça que é o mundo moderno em que nós vivemos. E aí às vezes as pessoas têm até a impressão de que o tempo está passando rápido demais. Duvido que você já não soltou essa frase. Gente, nós já estamos na metade do ano. O ano já está passando que a gente nem vê. E aí eu costumo dizer para as pessoas, não é o tempo que está passando rápido demais, não. Porque 24 horas hoje tem a mesma duração de 24 horas há 50 anos atrás. 24 horas para você tem a mesma duração que 24 horas lá para aquele senhorzinho ou senhorinha que mora lá no interior e que não tem pressa. Mas então o que é que acontece? O tempo continua com a mesma duração. É a nossa percepção do tempo que mudou. Mas o que é que mudou? É porque nós não mais prestamos atenção no hoje. Ou nós estamos preocupados e remoendo coisas do passado, ou estamos ansiosos e preocupados com aquilo que ainda não aconteceu. E nos esquecemos de viver o que está acontecendo hoje. É por isso que o tempo parece passar rápido demais, porque a gente não presta atenção no hoje. E quando eu falo a gente, me incluo também. Nós não paramos mais para prestar atenção no que está acontecendo hoje. E aí, quem tem um pouquinho mais de experiência na vida, os nossos irmãos idosos e idosas, os nossos avós, vão se lembrar que no tempo deles era diferente. As pessoas olhavam para a vida, para os problemas, para as dificuldades, de uma maneira mais diferente. Era uma geração mais resiliente, que sabia enfrentar as dificuldades com mais determinação. Da minha geração para baixo, nós somos muito vulneráveis aos problemas e dificuldades. Nós sucumbimos e caímos com mais facilidade. Então, para que a nossa geração tenha mais força, é preciso que a gente visite o passado na pessoa dos nossos irmãos que estiveram lá e que ainda estão entre nós, através do testemunho, da história, do exemplo, dos valores que eram cultuados lá e que parece-me que hoje, porque deixamos de lado, perderam a força. Então, visitar os nossos avós, visitar os idosos é um ato, além de amor, é um ato de visitar o passado que toca no nosso presente, na nossa atualidade. Agora, quando for visitar o vovô e a vovó, quando for visitar o pai e a mãe, visite eles
deixa um pouquinho o celular de lado. Porque o que é que adianta? Vai visitar o vô e a avó e fica grudado no celular. Não é? Vai visitar o pai e a mãe, eu vou fazer companhia para minha mãe esse final de semana. Vai fazer companhia o quê? De corpo presente. Porque o espírito está no celular. Mas os idosos também não escapam não, porque hoje vocês estão muito conectados. Isso é bom, só que tem que tomar cuidado. Porque senão a gente acaba suprindo a carência do contato físico no contato virtual. É verdade que as mídias, que as redes sociais, elas ajudaram muito a aproximar quem está distante. Isso é bom, né? Quem tem filho morando lá não sei aonde, no estrangeiro, ou lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina. Isso ajuda porque aproxima quem está longe. O grande problema é quando distancia quem está perto. Quando torna um abismo entre quem está perto. Então é preciso prestar atenção. Respeitar e valorizar os nossos idosos é reconhecer o quanto eles fizeram para nós, o quanto eles semearam, e aí a palavra de Deus vai falar hoje sobre as sementes, o quanto eles semearam num solo que às vezes foi difícil, custou suor e sangue de muitos, e que às vezes nós que chegamos depois, não sabemos reconhecer o esforço que eles fizeram para conosco. Tratar com respeito os nossos idosos, os nossos avós. O que mais me dói no coração, como padre, é escutar nas confissões a dor e o lamento dos nossos idosos que são maltratados dentro de casa. E eu não digo nem de maus tratos físicos não, porque isso já é um absurdo, além de ser um crime. Mas os maus tratos morais, a humilhação. Se já não bastasse as limitações físicas que naturalmente nós vamos tendo ao longo do tempo, se já não bastasse as dores das doenças que vão aparecendo com o passar dos anos, ainda os nossos amados idosos têm que enfrentar muitas vezes a rejeição e a humilhação de ter que morar com o filho ou com filha e ser maltratado. Não digo que são todos, mas lamentavelmente isso acontece em muitos lugares. E eles não têm para onde ir. Assim como você, quando era criança, não tinha para onde ir. Larga uma criança dessa sozinha para ver. Não sabe se virar. Os nossos idosos, eles voltam com o passar do tempo e o avançar da idade, eles voltam a ser crianças que precisam dos nossos cuidados. Cansei de ver aqui quantos entraram sendo guiados pelos filhos e filhas. É o paradoxo da vida, né? Muitos pais e mães entram guiando os seus pequenos, e muitos filhos entram guiando os seus pais. É a roda da vida. O mesmo amor que você tem ao guiar o seu filho e filha, deve ser o mesmo amor que você tem ao guiar o seu pai, a sua mãe, o seu avô e a sua avó, quando eles já não conseguem mais pelas próprias forças andar sozinho, comer sozinho, se trocar sozinho, tomar banho sozinho. E aos nossos idosos e idosas, os nossos avós, saber envelhecer com sabedoria é uma graça de Deus. Saber respeitar os limites do corpo. Meu pai está assistindo aqui, isso é para ele também. Não é mais um jovem de 18 anos. Você não consegue mais fazer muitas coisas que você fazia há tempos atrás. E não tem problema nenhum. Faça aquilo que o seu corpo permite que você faça. Não solte a frase, eu não sirvo para mais nada. Agora é só morrer mesmo. Agora não posso mais fazer isso. Já não deixo mais eu dirigir. Já não deixo mais eu limpar minha casa direito. Já não deixo mais eu fazer comida. Já não deixo mais eu pregar não sei o que, encerrar não sei o que. Não é que não deixam porque não querem deixar, mas é pelo cuidado, preocupação e bem-estar de vocês.
Agora é o momento da vida em que vocês têm que passar os valores através do testemunho, das palavras. E isso é o que há de mais rico que vocês podem passar para a gente. Então, amados irmãos e irmãs, respeitem, amem, reverenciem e agradeçam aos idosos, aos avós, pela presença dele. Triste vai ser o dia em que a porta da casa dos avós se fechar, em que o silêncio imperar na família por conta da falta que eles farão. Digo a vocês, é um dos momentos mais tristes da nossa vida, quando a porta da casa dos avós se fecha e acabam os finais de semana em família, acabam os natais e festas de ano novo, quando a família se reunia, quando a família se ajuntava, quando a família, mesmo com os perrengues e dificuldades, estava ali para celebrar o Natal. Então aproveite. O ciclo se renova, é verdade. Se a casa de um se fecha, outras começam a surgir. É o ciclo da vida. Mas para que você não fique se lamentando depois, aproveite hoje. Então, visitar o passado, visitar o interior, visitar os nossos avós, é reviver coisas boas que todos nós, eu tenho certeza, temos saudades. Eu vim de lá do interior, é uma canção do Padre Zezinho que traz boas memórias para todos nós. A geração mais nova talvez não conheça, mas os mais velhos conhecem. Vamos lá? Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, internet e jornal convencem mais cabeças do que o padre aqui no altar. Mas deixa eu te dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver. Não sei viver. Feche os seus olhos um pouquinho. Feche os seus olhos e volte lá para o interior, lá para a casa dos seus avós, lá para a casa dos seus pais. Volte lá naquele encontro de família. Volte lá naquelas comidas gostosas preparadas com amor e com carinho. Volte lá e escute as velhas histórias contadas mais de uma vez pelos seus avós. Volte lá no interior e não tenha pressa de olhar para o relógio. Volte lá e esqueça as preocupações de hoje, de ontem. Esqueça o quanto você tem coisas para fazer. Viva só e somente só aquele momento. Volte lá para o interior. Volte para lá e aprecie a natureza. Aprecie o cantar dos pássaros, o crescer das flores, a sombra. Volte lá para o interior, aonde a fé ainda é importante, aonde as pessoas ainda vão juntas para a matriz para rezar. Volte lá para o interior, aonde os idosos, ao falar de Deus, tiram o chapéu em sinal de reverência e respeito. Volte lá para o interior.
aonde as pessoas ainda conservam a roupa da missa, mostrando que o mais importante, o mais belo e o mais digno é para o sagrado. Volte lá para o interior e veja as paredes da casa dos seus avós com os quadros dos santos e santas, aquele terço pendurado na parede, aquele altar montado no cantinho do quarto com as imagens. Volte lá para o interior, sem demora e sem pressa, sem a preocupação de ver o dia amanhecer, sentindo aquele cheiro de café preparado com amor, aquele bolo. Volte lá para o interior. Eu vim de lá do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá, se alguém passa em frente da matriz, se benze e pensa em Deus e não sente vergonha de ter fé. Eu vim de lá do interior e sei que a religião já não influi mais tanto nas pessoas. Sei que a televisão, internet e jornal convencem mais cabeças do que o padre aqui no altar. Mas deixa eu te dizer que eu ainda creio e quero crer que sem religião não sei viver. Não sei viver, não sei viver. Amém.